Vocês sabem quais são os filmes do The Rock? Ou melhor, Dwayne Johnson? Então se prepara porque neste vídeo eu vou trazer para vocês uma lista com todos os filmes do Dwayne The Rock Johnson, inclusive aqueles em que ele fez dublagem e outros que ele nem foi creditado. Sobre as séries que o ator participou, eu posso fazer um vídeo separado desse aqui, depende de como este vídeo aqui vai se sair. Eu sou o Will e todos vocês sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will, e vamos para o vídeo. Conhecido no decorrer dos anos como um dos atores mais bem pagos e mais bem-sucedidos de Hollywood, The Rock não tem uma carreira tão extensa no cinema como muitos acham. E pode não parecer, mas durante todo o processo para ter o respeito de Hollywood, o ator sofreu bastante com os críticos de cinema, hein? Nos cinemas, o ator debutou em um filme que é creditado por muitos por ter um dos piores efeitos em computação de todos. Dwayne aparece no filme O Retorno da Múmia, de 2001, interpretando o Escorpião Rei, em uma cena de sangrar os olhos, onde o ator aparece todo em CGI, e ficou muito esquisito. Isso se deu justamente porque precisaram apressar os efeitos digitais que só ficaram prontos 8 dias antes do lançamento do filme nos cinemas. Ainda em 2001, The Rock esteve no filme Long Shot, filme que nem chegou a ir para os cinemas e na verdade só tentou angariar fãs da Britney Spears e NSYNC para o Disney Channel, né? The Rock aparece rapidamente nesta coisa de filme. Em 2002, ele não satisfeito com o Escorpião Rei de O Retorno da Múmia, ele volta ao papel no filme O Escorpião Rei, mas como ele iria recusar o salário de 5,5 milhões de dólares. Salário esse que colocou o ator no Guinness Book, sendo considerado o ator estreante com o maior salário. Aproveite essa pausa e verifique aí se você já é inscrito. Deixe seu like se estiver gostando, se inscreva se não for um inscrito e deixe seu comentário. Vídeos de curiosidades e listas de filmes, séries e desenhos animados, às vezes até animes e games, vão estar por aqui. Vamos lá? Se inscreva! E voltando, 2003 foi a vez do filme Bem-vindo à Selva das Caras, que é um filme produzido pela WWE Studios, que não foi bem de bilheteria. Na verdade, o filme não se pagou. No ano seguinte, ele fez um filme chamado Com as Próprias Mãos. Quem lembra de Jackass vai gostar de ver o Johnny Knoxville atuando. Com as Próprias Mãos é um remake do filme de mesmo nome lançado em 1973 e tivemos duas sequências que saíram diretamente para a mídia doméstica, mas The Rock não retornou ao papel. Em 2005 foi a vez de The Rock estar no filme Be Cool, o outro nome do jogo. Neste filme ele foi coadjuvante, filme que teve John Travolta e Uma Thurman na vanguarda. E The Rock nunca parou de tentar ganhar respeito em Hollywood, onde a cada filme que ele era escalado, críticas em cima do ator eram frequentes. Ele continuou tentando. E no mesmo ano em que lançaram Be Cool, ele estava assinando para atuar no filme Doom, A Porta do Inferno. E era um filme adaptado dos games que tinha a cara dele. Mas o tiro foi pela culatra e o filme entrou para a lista da Time dos 10 piores filmes de videogame da história. Falando em piores filmes de videogames da história, eu fiz um vídeo com uma bela lista dos piores aqui. Clique no card depois e assistem. E a gangue está em campo, sim. Este é o nome do filme que The Rock estrelou em 2006. Apesar do personagem do The Rock cair como uma luva para ele, neste filme a história é extremamente clichê e fica difícil inspirar alguém, viu? A história vocês devem ter visto em algum outro filme por aí, onde um técnico tenta colocar jovens no esporte para que eles se sintam parte de alguma coisa. Pelo menos o filme se pagou. Ainda em 2006 ele esteve no filme Southland Tales, O Fim do Mundo, que é um filme que divide muitas opiniões e que talvez tenha sido o papel mais ambicioso de The Rock. A curiosidade desse filme, completamente incompreendido, é que o diretor Richard Kelly procurou por atores que ele sabia que eram rotulados e queria mostrar a todos
os talentos que eles possuíam. Assistam ao trailer desse filme e vejam o filme, é muito bom. Em Reno 911, Miami, The Rock nem foi creditado e fez uma pequena participação. O filme nem merece lá grande atenção nessa lista aqui, pode confiar. Como recém-contratado da Disney, aparecendo até em Hannah Montana, The Rock esteve no filme treinando o papai em 2007, que é um filme com situações bem engraçadas, já que Dwayne vive um famoso jogador de futebol americano que descobre que tem uma filha de 8 anos e precisa cuidar da criança ao mesmo tempo que cuida de sua carreira de jogador. Este filme matou a pau o orçamento de 22 milhões, arrecadando em bilheteria quase 200 milhões de dólares. E neste filme foi a última vez em que ele utilizou o nome The Rock nos créditos de um filme. E se Dwayne Johnson precisava provar algo na carreira de ator, ele talvez tenha conseguido no filme Agente 86 de 2008, onde ele interpretou o Agente 23, filme sobre agentes secretos que precisam acabar com planos de vilões que desejam dominar o mundo. Vale pela comédia. Em 2009 ele esteve no filme A Montanha Enfeitiçada, o segundo filme Disney do ator em que ele está lá na vanguarda do elenco. O primeiro filme em que Dwayne e Carla Gugino contracenam juntos. Tem mais 2 nessa lista aqui, hein? Fique esperto. Em Planeta 51, que foi lançado em 2009 também, Dwayne fez a voz do Capitão Charles Baker, sendo este o primeiro filme em animação do ator. Em 2010 ele teve uma sequência de 5 filmes, sendo o clássico O Fada do Dente, que a cada dia que passa vai se tornando um clássico da sessão da tarde, filme que foi muito criticado pelos dito especialistas, mas que respondeu bem na bilheteria. Eu diria que A Montanha Enfeitiçada acabou ajudando bastante a trazer o público mais jovem para assistir O Fada do Dente. Em 2010 também tivemos o filme Porque Eu Me Casei Também, onde Dwayne nem é creditado no filme, mas poderia muito bem aparecer em uma sequência com a Janet Jackson, já que ele aparece bem no final do filme. Mas é melhor não ter sequência não, o filme é bem ruim. Ainda no mesmo ano, o filme Os Outros Caras deu as caras, contando a história de 2 policiais interpretados por Wahlberg e Will Ferrell, que admiram outros 2 policiais interpretados por Samuel Jackson e Dwayne Johnson. Com isso, a primeira dupla citada resolve seguir os passos de seus ídolos. Filme com um orçamento de 100 milhões de dólares. Eu acho que esse orçamento aí é para pagar o elenco, né? Que ainda tinha Eva Mendes e Michael Keaton. Neste ano cheio de trampo para Dwayne Johnson veio o filme Você de Novo, filme que ele fez apenas uma pequena participação e nem chegou a ser creditado. Aí, para carimbar 2010, veio o filme Rápida Vingança, segundo filme em que Dwayne Johnson contracena com Carla Gugino. Rápida Vingança foi salvo em arrecadação graças ao lançamento dele em DVD e Blu-ray, que conseguiu arrecadar praticamente metade da bilheteria de cinema que o filme havia conseguido. Aí, em 2011, meus queridos, Dwayne Johnson mostrou de verdade o que o público realmente queria ver. Ele fez o filme Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. Aqui é o Brasil! Literalmente dando uma nova vida à franquia Velozes e Furiosos, deixando para trás aí um monte de papéis que iam contra o tipo de Dwayne. O público aprovou e o resto virou papo furado. Em 2012, ele fez a sequência do filme Jornada ao Centro da Terra, Viagem 2, A Ilha Misteriosa. Aí já podemos dizer que ele estava mais do que consagrado e seu nome já carregava alguns filmes, e este arrecadou ótimos 325 milhões de bilheteria. Em 2013 ele fez a mesma coisa que em 2010, com uma sequência de 5 filmes lançados. Um deles é O Acordo, que nem o nome do ator levou o filme adiante. Depois ele fez G.I. Joe Retaliação, sequência de A Origem de Cobra, e ambos conseguiram uma bilheteria acima de 300 milhões, fazendo valer o nome da franquia. Tivemos diretamente em DVD e Blu-ray o filme O Grande Assalto. Aí chegamos em Sem Dor, Sem Ganho, onde ele volta a contracenar com Mark Wahlberg depois de fazerem o filme Os Outros Caras. Sem Dor, Sem Ganho é dirigido por Michael Bay. Filme vagamente baseado em uma história que Pete Collins publicou em uma série de artigos do Miami New Times em 1999.
Para sacramentar com chave de ouro o ano de 2013, tivemos o retorno dele para a franquia Velozes e Furiosos. Ele estava em Velozes e Furiosos 6. Aí eu vou te falar, viu? Mais de 700 milhões em bilheteria. Em 2014, Dwayne se torna Hércules e o ator disse que nunca havia treinado tanto para um papel igual aquele e que treinou durante 8 meses seguidos e que se fosse chamado para reprisar o papel, ele reprisaria 2 vezes se possível. Em 2015, a franquia que ele ama está de volta, Velozes e Furiosos 7. Mas ele quase não volta para Velozes e Furiosos, hein? Porque a Universal estava acelerando a produção do filme e atropelando a agenda do ator, que ainda estava terminando de filmar o filme Hércules. Acabou que tudo deu certo e ele terminou em tempo, e Velozes e Furiosos 7 foi o primeiro da franquia a bater $1 bilhão em bilheteria, chegando aí a $1,5 bilhão de bilheteria. Ainda em 2015, Dwayne Johnson volta a contracenar com a Carla Gugino em Terremoto, a Falha de San Andreas, filme baseado em um terremoto que acontece pela Falha de San Andreas, que aniquilou Los Angeles e a Baía de São Francisco. Levou até a ponte Golden Gate junto, ponte essa que ama ser destruída, né? E eu fiz um vídeo dos filmes que destruíram a ponte Golden Gate, que está aqui no card. Assistam porque está bem legal. Em 2015, ele fez uma aparição nos cinemas no filme Jane e as Hologramas, filme baseado no clássico desenho animado dos anos 80, que eu também fiz vídeo falando dos melhores desenhos animados dos anos 80, que tá aqui no card. Enfim, em Jane e as Hologramas ele fez apenas uma aparição falando sobre como ama a banda e tudo mais. 2016, fomos presenteados com um filme que eu adorei assistir, Um Espião e Meio, onde ele contracena com seu parceirão Kevin Hart. No mesmo ano, ele deu voz ao personagem Maui em Moana, Um Mar de Aventuras. O personagem já aparece um pouco com ele, para falar a verdade, né? E Velozes e Furiosos 8 veio em 2017, praticamente colado com Baywatch SOS Malibu. Aí chegamos no grande Jumanji, Bem-vindo à Selva, onde Dwayne Johnson retorna para contracenar ao lado de Kevin Hart em uma sequência do clássico Jumanji com Robin Williams. Então foram aí Velozes e Furiosos 8, Baywatch e Jumanji em 2017. Aí em 2018 tivemos uns filmes pesados também, como Rampage, Destruição Total, que é um filme baseado em games. Para ser mais claro, no clássico game Rampage, lançado na década de 80. O outro, de 2018, foi o filme Arranha-Céu, Coragem Sem Limites, que passa na TV quase todo mês. Não chega a ser um filme que muda alguma coisa na indústria, mas paciência. 2019, ele esteve interpretando ele mesmo no filme Lutando pela Família. Depois ele esteve no spin-off de Velozes e Furiosos, no filme Hobbs & Shaw. Aí depois ele voltou para a franquia Jumanji, em Jumanji Próxima Fase, que foi bem de bilheteria, arrecadando mais de 800 milhões de bilheteria. 2020 foi um ano em branco para Dwayne por motivo que já sabemos. Aí ele retornou em 2021 com o filme Jungle Cruise, que precisou ser lançado nos cinemas e simultaneamente no Disney Plus. E olha, infelizmente o filme apenas se pagou, para falar a verdade. Teve um orçamento de $200 milhões, muita coisa, e arrecadou praticamente a mesma coisa, em torno de $211 milhões. E poucas pessoas perceberam, na verdade aquelas que assistiram ao filme no áudio original, perceberam que Dwayne Johnson fez uma participação no filme Free Guy, assumindo o controle, que teve um marketing monstruoso. Dwayne Johnson emprestou sua voz para um dos ladrões de banco apenas, e foi essa a participação dele no filme. Ainda em 2021 poderemos ver o filme Red Notice, da Netflix. E em 2022, como fica? Bom, fica assim. Adão Negro, que promete muito aí para os fãs da DC, e ainda na onda da DC, ele está emprestando sua voz para a animação Super Pets. E ainda existem filmes do ator que foram anunciados, como The King, San Andreas 2, Doc Savage e um novo filme de aventureiros do bairro Proibido. Mas esses anunciados aí que eu falei, The King, San Andreas 2, Doc Savage
e Aventureiros do Bairro Proibido podem nem acontecer, viu? Vamos ver. E essa foi a lista com todos os filmes do ator Dwayne The Rock Johnson. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem aquele like que sempre agrada e se inscreva no canal. Dê uma vasculhada aí, porque às vezes o canal da Protocolo Will aqui te agrada, né? Um grande abraço a todos vocês e ó, tem outros vídeos do canal aparecendo na tela. Escolha um e nos vemos daqui a pouco. Até mais e tchau!